Então, galera, sétimo ano, aula de hoje, aula de História, nós vamos estudar, né, sobre a sociedade Tupinambá, né, em Pindorama, né, ou seja, nas aulas anteriores, né, nós estudamos sobre os índios, né, na América, né, na aula de hoje nós vamos estudar sobre os índios, né, aqui no nosso território, né, que hoje é Brasil, né. Então, vamos compreender um pouco, né, sobre quais eram, né, as tribos indígenas, como eles viviam aqui no Brasil. Então, a terra que mais tarde, né, viria a se chamar Brasil, né, era chamada de diversas maneiras, né, pelos povos, né, que nela viviam na época da chegada dos portugueses. Ou seja, a mais comum era Pindorama, né, que significa na língua tupi terra das palmeiras ou terra das árvores grandes ou altas, né, mas quais os indígenas habitavam, né, a terra das palmeiras, né, e como viviam, né, ou seja, tudo é muito misterioso. Quando se trata, né, da história dos indígenas, né, antes, né, da chegada dos portugueses, né, ou seja, como não possuía escrita, só podemos saber sobre eles, né, consultando relatos escritos, né, pelos europeus que estiveram, né, por aqui, né, cartas, né, diários, né, de portugueses e também de franceses, né, que logo depois, né, disputaram o litoral com os portugueses. Com essas pistas, né, e as pesquisas arqueológicas, né, e com a história oral, muito foi descoberto, né, e escrito sobre o modo de vida e a organização social, né, desses grupos, né, antes da chegada, né, dos europeus à América, né, são os povos indígenas, né, originários do que hoje, né, é o Brasil, né, o que nós vamos estudar na aula de hoje, né. Então, galera do sétimo ano, né, hoje nós vamos estudar, né, sobre os povos indígenas aqui no Brasil, as tribos indígenas no Brasil. Então, nós vamos observar, né, o Cunhabebe, né, ou seja, Cunhabebe era um grande guerreiro, né, tamoio, né, grupo indígena que habitava na região compreendida, né, entre Cabo Frio, no atual Rio de Janeiro, né, e Bertioga, né, no atual estado de São Paulo, né. Os tamoios, né, eram falantes, né, de tupi, língua, né, da maioria dos grupos, né, indígenas que habitavam o litoral antes da chegada dos portugueses. Homem forte, né, e mais alto, né, do que a maioria, né, dos indivíduos de seu grupo. Cunhabebe, né, liderou frotas, né, de canoas por Angras e Recôncavos, né, e combateu, né, os tupiniquins, que viviam, né, no Planalto, né, de Piratininga, né, e derrotou os tamoios, né, que viviam na Baía de Guanabara, né, antes que ali se fixasse, né, os tamoios. Enfrentou também, né, os portugueses, colonizadores, e aprendeu, né, as armas de fogo, né, chegou a colecionar como troféus, né, espadas e 6 canhões, né, tomados dos portugueses em batalha. E aqui, né, nós observamos, né, a singularidade, né, da França, fantástica, na ilustração, ou seja, do século XVI, né, ou seja, Cunhabebe, né, dizia ter comido mais de 10.000 inimigos, né, ou seja, então aqui nós podemos observar que ele era denominado canibal, né, ou seja, devido às suas características, né, ou seja, de alimentação. E nós também, né, o povo e a língua tupi, né? Ou seja, os indígenas tupi predominavam no litoral do atual Brasil nos anos de 1500, né? Foram os primeiros, né, a entrar em contato, né, com os portugueses colonizadores. Eles estavam, né, divididos em vários subgrupos, né, como os tupiniquins, tamoios, tupinambás e muitos outros, né? Podemos chamá-los, né, tupis porque possuíam, né, um modo de vida comum e falavam a mesma língua, né, o tupi. E a origem, né, dos nomes indígenas, né? Ou seja, então é preciso cuidado na atribuição, né, de nomes aos diversos grupos tupis. Isso porque muitos nomes eram mesmo nativos, né, mas outros foram dados, né, pelos europeus. Por vezes, né, os portugueses chamavam os indígenas pelo nome do lugar
em que vivia, né, ou por alguma palavra usada, né, com frequência pelos nativos. Nesse caso, né, os nomes indígenas, né, resultaram, né, de mal entendidos, né, falhas na comunicação, né, não exprimia, né, a identidade tradicional do grupo nativo. Como a gente pode observar aqui nesse mapa abaixo, né, os nomes, né, atribuídos aos grupos indígenas que habitavam, né, no litoral brasileiro, né, a gente pode observar as tribos, né, que estavam relacionados aqui no nosso litoral, né, ou seja, a gente faz em fronteira aí, ou seja, o nosso litoral, né, a questão do Oceano Atlântico, né, ou seja, nós observamos que essa parte verde, né, eram os povos tupi, né, e enquanto nessas partes lilás, né, nós observamos os povos tapuiá, né, ou seja, que também habitavam essa região do Brasil, né, e outros também, né, que estavam por essa região. E trata-se também, né, como a gente observou, ou seja, que um mapa, né, que nomeia, né, os principais grupos do nosso litoral no início do século XVI, né? No entanto, como a maioria dos mapas sobre a população indígena ela distingue, né, os tupis, né, dos tapuiás, né, embora indique, né, um nome específico, né, de cada subgrupo. Podemos chamar os amoerés ou axuas de tapuiá, né? Não, né? Porque a palavra tapuiá não se designa, né, um grupo indígena, né, caracterizado por falar determinada língua, né? E tapuiá é como os tupis designavam, né, os povos indígenas que não falavam a língua tupi. E os portugueses adotaram essa designação, né, desde o período colonial. E os indígenas ditos tapuiás falavam línguas diferentes do tupi, como a língua Gé, né? Muitas dessas línguas são faladas até hoje, né, por grupos indígenas no interior do Brasil. E como os Krenaks, né, que vivem, né, em reservas indígenas em Minas Gerais, ou os Carajás, né, na região do Rio Araguaia, localizada entre as regiões centro-oeste e norte do Brasil. Então, é que a gente pode observar que nem todas as tribos elas falavam as mesmas línguas, né? Ou seja, tinha linguajares, ou seja, costumes diferentes. E a gente vamos observar que, vamos retornar ao nome do guerreiro, né, Tamoio, Cunhabebe, né, ou seja, Cunha, né, em tupi, que quer dizer mulher, por vezes mãe, e bebê, né, significa voar. Mas será que Cunhabebe significa mulher que voa, né? Ou seja, alguns estudiosos acham que sim, mas é difícil, né, acreditar nisso, né? Cunhabebe, né, era guerreiro, uma atividade exercida, né, somente pelos homens naquela sociedade. E naquela época, né, cabia às mulheres cuidar dos filhos, trabalhar na agricultura, né, da mandioca e produzir o cauim, né, uma bebida alcoólica, né, que os índios usavam em suas festas. E Cunhabebe, né, era homem, não mulher, e não voava, é claro, né? Então, aqui a gente pode observar, né, essa questão dos guerreiros, né? Ou seja, que a maioria, ou seja, os guerreiros eram os homens, né? Enquanto as mulheres, elas ficavam responsáveis para cuidar dos filhos, né, e trabalhar na agricultura, né? E nós vamos observar também, né, a maloca, né, a casa indígena, né? Ou seja, né, em todo o litoral atlântico, né, os índios, né, tupis viviam em malocas, né, abrigos feitos, né, de palha, talos de madeira, né, e folhas de palmeiras sem janelas, né. Elas possuíam apenas, né, duas aberturas laterais para arejar, né, e refrescar, e uma no centro, né, por onde entravam, né, e saíam as pessoas. Eram 7 ou 8 malocas, né, por aldeia. Nas malocas, né, moravam várias famílias, né, somando de 50 a 200 pessoas. E as malocas não tinham, né, divisão interna, né? Ou seja, o espaço interior, que podia chegar a 200 metros quadrados, eram tomados por redes penduradas, né, em estacas de madeira, onde os índios, né, dormiam, embora também, né, dormissem no chão, né, deitados em esteiras, né, de palha.
E a maloca era, ao mesmo tempo, né, dormitório coletivo, lugar onde as mulheres, né, faziam farinha, né, assavam mandioca, fermentavam, né, cauim, e ainda lugar de festas. E, ou seja, o chefe da maloca era sempre, né, um grande guerreiro. E não por acaso, né, a palavra maloca, né, significa casa de guerra, né? Embora no interior delas prevalecesse a paz. Ou seja, cada grupo, né, de malocas eram protegido, né, por uma paliçada, né, feita de troncos, né, de palmeira rachada, como a gente pode observar aqui, né, nessa imagem, né, ou seja, a aldeia indígena, né, fortificada, detalhe, né, de uma ilustração, né, ou seja, de 1591, ou seja, está no Museu da Marinha, né, em Paris, na França, né, paliçada, né, fortificação, né, composta, né, de estacas, né, cravadas no solo ao redor, né, de uma forte aldeia, né, ou vila. Então aqui a gente pode observar como era a questão da paliçada, né? E guerreiros, né, e canibais, né? Ou seja, então a guerra era a atividade mais valorizada, né, entre os tamoios, né, e os demais grupos supis. Ou seja, os guerreiros se preparavam, né, para ela, né, pintando o corpo, né, o cabelo e os pés, né, de vermelho com um lupum. Ou seja, o rosto eles pintavam de vermelho e também de preto, né, com o genipapo também. Ou seja, combatiam com arcos feitos, né, de paus resistente, mais elástico, né, de onde lançavam, né, suas flechas, né, de ubá, também chamada, né, de cana brava, né, ou cana do rio. E os chefes indígenas, né, com Cunhabebe, né, tinha várias esposas, né, o que somente era possível para os grandes guerreiros. Ou seja, e para ser reconhecido como um grande guerreiro, era preciso sobreviver a muitas batalhas, né, matar muitos inimigos, né, e o mais importante, né, capturar prisioneiros. Ou seja, mais os tupis não capturavam inimigos para escravizá-los, né, ao contrário, o que muitos escreveram, né, ou seja, sobre os indígenas brasileiros, chamando-os de preguiçosos, né, os tupis não tinham preguiças nenhuma, né. Esses povos indígenas gostavam de caçar e pescar, e não produziam para vender, mas apenas, né, para atender às necessidades básicas, né, da comunidade. Não havia, né, propriedade privada das terras, tudo pertencia ao grupo. Ou seja, por vezes havia trocas de alimentos ou de artefato entre as malocas, né, de uma mesma aldeia, ou entre, né, aldeias diferentes. Mas nada disso, né, tinha por objetivo, né, o lucro comercial. Ou seja, então, por que os tupis faziam, né, os prisioneiros? Né? Então, por que eles entravam em lutas, né, e faziam esses prisioneiros, capturavam, né, para comê-los? Então, os tupis, eles comiam, né, os prisioneiros. Os indígenas, né, tupis, eram os canibais, não comiam os inimigos por crueldade ou gosto, mas por acreditar que, por meio disso, absorvia, né, sua força e coragem, além de vingarem, né, a morte, né, de seus parentes, comidos, né, por aqueles mesmos inimigos, né, em rituais antropofágicos, né, anteriores. Então, os tupis, eles faziam prisioneiros para comê-los, né. Eles eram canibais, né? No dia a dia, os tupis não comiam carne humana. Eles se alimentavam, né, de pequenos animais de caça, peixe, fruta e raízes, né, com destaque, né, para a mandioca. Então, eles não comiam só carne humana também, né? Eles se alimentavam de outros meios, né? Então, o canibal que se alimenta, né, de carne humana, né, o mesmo que antropófago, né? Isso aqui é imagem 2015, né? Antes esses indígenas, né, da aldeia Jacaré, localizada no Parque Nacional Xingu, fazem a mesma pintura, né, corporal usada, né, por seus antepassados. A pintura vermelha é feita, né, com lupum, não dura muito tempo no corpo. Entretanto, né, a tinta de genipapo preta, né, dura cerca de 15 dias. Então, aqui a gente pode observar aqui a pintura deles, né, de acordo com seus ancestrais, né. A antropofagia, né, tupi, ou seja, para capturar prisioneiros, né, os indígenas tupi viviam
em guerra, né, a forma como matava os prisioneiros era um ritual. Eles amarravam, né, com uma corda mussurana, né, e o matavam, né, com um golpe, né, de massa, né, ou seja, o pilão de madeira, e ibirapema, um crânio, né, e depois eles os comiam. E os rituais antropofágicos, né, reforçavam, né, a identidade do grupo, né, se para a nossa cultura o canibalismo é chocante, para a cultura daqueles grupos indígenas, né, como os inimigos, era condição, né, para que se sentissem, né, unidos e fortes. Cada sociedade, né, tem seus valores, cada tempo, né, tem costumes próprios. E, né, como a gente pode observar aqui nessa imagem, né, nessa gravura de 1592, né, elaborado, né, ou seja, aqui está relacionado com as questões, né, dos rituais, né, que eles faziam, dos antropofagia tupi. Então, os tupis no início, né, da colonização, né? Então, como era, né? Os tupis souberam, né, aproveitar desde o início as disputas, né, entre os colonizadores europeus pelas riquezas, né, do Brasil, né? Ou seja, na Baía de Guanabara, por exemplo, né, os tamoios, chefiados por Cunhabebe, né, aliaram-se, né, aos franceses para combater os portugueses, né, que tinham o apoio, né, dos Temiminós, né, liderados por Arobaia, né, nome que significa cobra. E isso não quer dizer, né, que os indígenas apenas foram usados, né, pelos europeus, né, em suas disputas coloniais, né, ou seja, tamoios, né, e os temiminós, né, eram povos inimigos, né, antes de os europeus disputarem, né, o domínio sobre a Guanabara. Esses povos indígenas também usaram, né, os europeus, né, as alianças, né, que faziam, portanto, poderiam ajudá-los, né, a derrotar seus inimigos locais. Nesta nova guerra, né, os Temiminós, né, saíram vitoriosos, né, em 1567. E, segundo o padre Simão de Vasconcelos, um dos primeiros a escrever sobre o Brasil, né, dos tamoios, não ficou com vida. Ou seja, praticamente todo o litoral do Brasil foi conquistado, né, pelos portugueses, né, por meio de alianças com os indígenas. Como a gente pode observar, né, que nessa imagem, o nome da Baía de Guanabara, né, em torno, né, de qual se formou, né, a cidade do Rio de Janeiro, né, é de origem indígena, né, em Tupi, Guanabara significa braço do mar, ou mar de enseada, né, ou seja, aqui a fotografia de 2018, né, destaca a enseada, né, de Botafogo, no Morro do Pão de Açúcar, né, Morro da Urca, e o Morro da Urca. Então, os tupiniquins, né, ou seja, nas cercanias, né, de São Vicente, no litoral paulista, vivia os tupiniquins, né, indígenas tupis, né, ou seja, seu grande chefe era Tibiriçá, ou seja, que significa vigilante, né, da terral, principal guerreiro, né, da aldeia, Inhapuabançu, né, ou seja, a mais povoada, né, da região. Os tupiniquins, né, liderado por Tibiriçá, sempre, né, combateram, né, os guaianeses, né, ou seja, e os carijós da região. Além de lutar contra os indígenas, né, de outros grupos, os tupiniquins brigavam entre si, né, os guerreiros de Tibiriçá lutavam contra as aldeias, as tupiniquins, Jurubatuba, né, chefiada por Caiubi, e Ururaí, né, chefiado por Piquerobim. E assim, né, como o Cunhabebe, né, chefe dos tamoios, Tibiriçá tinha várias, né, esposas, né, e com Arariobá, né, chefe tamoio, também, né, se aliou, né, aos portugueses. Quando Martim Afonso de Souza, né, chegou a São Vicente em 1532, foi Tibiriçá quem apoiou, né, na colonização.
Para tanto, né, contou com a ajuda, né, de João Ramalho, um português que vivia há anos, né, entre os indígenas, né, depois de sobreviver a um naufrágio. Com um verdadeiro tupiniquim, né, João Ramalho andava, né, nu e participava, né, das guerras, com grande destaque, né? Eram suas esposas indígenas, né? Uma era filha, né, de Tibiriçá, de nome Bartira, né? Que significa flor de árvore. Tibiriçá apoiou os portugueses porque viu nessa aliança, né, a chance, né, de derrotar os antigos inimigos. No lugar, uniu-se a Caiubi, né, contra Piquerubi, né, vencendo a guerra. Venceu outras guerras, né, contra os carijós e os guaianacés. E ainda ajudou Martim Afonso, né, a começar a economia açucareira na região, vendendo seus prisioneiros, né, de guerra aos portugueses, né, para que trabalhassem como escravo, né. Tudo em troca de armas de fogo, né, pólvora, espadas, né, e machados, né, de ferro. Tibiriçá, né, apoiou ainda, né, os padres jesuítas, né, na fundação do Colégio de São Paulo de Piratininga, né, que a gente pode observar a imagem, né, o retrato de Tibiriçá, né, ou seja, aqui a gente pode ver como, de acordo com essa imagem, como era esse guerreiro, né. E os tupinambás, né, no início, né, os indígenas do grupo Tupinambá, espalhados pela Bahia, combateram, né, os portugueses e aliaram-se, né, aos franceses para fazer comércio de pau-brasil, árvore, né, de cuja resina extrai, né, uma tinta vermelha, né, muito valorizada nas tecelagens europeias, né, e chegaram a matar e a comer, né, em ritual antropofágico, né. O donatário, né, de capitania baiana, né, o Portugal Francisco, né, Pereira Coutinho, né, em 1547. Com a instalação do governo geral, os tupinambás mudaram, né, de lado. E assim, como em São Vicente, foi um sobrevivente, né, de naufrágio que vivia entre os indígenas desde 150, né, 1500, né, que negociou a nova aliança, né, dos tupinambás, né, com os portugueses na Bahia atual. Seu nome, né, era Diogo Alves, chamado, né, pelos nativos de Caramuru, né, que significa filho, né, do trovão, homem de fogo. Caramuru, né, tinha se tornado, né, um grande guerreiro indígena, né, e como tal também tinha várias esposas. A principal delas era Paraguaçu, né, onde havia, né, um grande chefe tupinambá chamado Taparica. Além de ajudar muito os portugueses na colonização da Bahia, o Caramuru foi traficante, né, de escravos indígenas e convenceu, né, muitos chalés, né, a aceitar a catequese iniciada, né, pelos jesuítas. E os potiguares, né, e tabajaras, né, ou seja, o grande chefe dos potiguares, no atual Rio Grande do Norte, chamava Zorobabé. Ele também, né, se envolveu em guerra, né, de brancos no século XVI, isto é, nas disputas entre portugueses e franceses pelo comércio, né, de pau-brasil com os povos indígenas. Enquanto, né, os potiguares, né, se aliaram aos franceses, os tabajaras, liderados por Piragibe, né, braço de peixe, né, aliaram-se, né, aos portugueses. Quando os franceses foram expulsos, né, da região, em 1598, Zorobabé, né, mudou de lado. Passou a apoiar os portugueses à frente, né, de 1.500 guerreiros. Os potiguares tinham, né, guerreiros tão bem preparados que um governador, né, da Bahia convocou Zorobabé em 1603, né, para combater, né, os amorés, né, um grupo tapuiá, né, que não dava descanso, né, aos colonos.
No regresso, né, à sua terra, recebeu ordem, né, do governador para atacar um quilombo, né, de escravos africanos próximo ao rio Itapicuru, né, e depois, né, entregar, né, os fujões aos seus donos. Zorobabel atacou, mas não conseguiu, né, à risca, né, as instruções do governador. Matou muitos quilombolas e escravizou outros tantos, né, que vendeu um caminho de volta, né, em troca de cavalos, tambores e roupas. Zorobabel não recebeu título, né, de nobreza, mas ganhou, né, uma pensão do rei de Portugal, né, pelo serviço prestado à colonização. Seu antigo inimigo, né, Piragibe, né, foi mais premiado pelo apoio à conquista da região, onde se situa, né, hoje o estado da Paraíba, né, ganhando pensão e título. E os tupis, né, foram aliados ou vítimas, né, na colonização, né? Então, em muitos momentos, né, os indígenas foram fortes opositores dos portugueses, né, como no caso dos amorés na Bahia. Em outros, eles combateram, né, os portugueses, mas se aliaram aos franceses, né? Foi o caso do Tamoio, né, Cunhambebe, né, na Guanabara, e do Potiguar Zorobabel, né, no Nordeste, antes, né, de mudarem de lado. Enfim, né, alguns grupos indígenas se uniram aos portugueses desde o início da colonização. Outros aderiram a eles com o passar do tempo. Aliados, né, de primeira hora foram, por exemplo, Terminó, né, Arariboiá, Tupiniquim, Tibiriçá e o Tabajara, né, Piragibe, né. Esses aliados podem ser chamados, né, de indígenas coloniais. Preservaram, né, a cultura tradicional até onde foi possível, né, mas adotaram a religião e diversos costumes, né, trazidos pelos colonizadores. Seja epidemias, né, arrasadoras, né, seja. Então, inimigos, né, ou aliados dos europeus, os grupos indígenas sofreram muito, né, com o início da colonização no século XVI, né. Se houve grupos, né, e chefes premiados, houve também, né, os que morreram, né, na luta ou foram escravizados. Além disso, né, aldeias inteiras, né, desapareceram, né, da noite para o dia, né, atacados, né, por epidemias mortais. Uma gripe, né, podia matar milhares de indígenas, né, que não tinham anticorpos, né, contra esse tipo de vírus, né. A varíola, né, outra doença trazida pelos europeus, também foi fatal. E a população nativa, né? Então, quantos eram, né, os nativos no Brasil em 1500, né? Muitos afirmam, né, que a população indígena variava entre 1 a 10 milhões de pessoas, né? Ou seja, número muito imprecisos, né? Cálculos, né, mais cuidadosos, né, entretanto, sugerem, né, que havia de 1 a 3 milhões de tupis, né, no litoral, colonizado, né, pelos portugueses. Se somarmos a eles, né, os grupos do interior e os da Amazônia, é possível, né, que a população indígena total chegasse a 5 milhões de pessoas. Mas essa população foi, por pouco a pouco, né, arrasada com o avanço da colonização, sobretudo, né, por conta, né, das epidemias. Na Bahia, por exemplo, né, uma epidemia de gripe matou cerca, né, de 30 mil indígenas, né, ou seja, em 1562. No ano seguinte, a varíola, né, matou um terço, né, dos tupinambás. No Rio de Janeiro, né, a aldeia de São Lourenço, né, chefiada por Arariboiá, né, tinha cerca, né, de 3 mil indígenas, né, terminós, né, ou seja, um século depois, eles não passavam, né, de 300 indivíduos. Ou seja, o próprio Arariboiá, né, foi vítima, né, de uma dessas epidemias, né, em 1589. Ou seja, Tibiriçá morreu, né, de desinteria em 1562. Zorobabel escapou das doenças, né, trazidas pelos europeus, mas não escapou, né, dos portugueses. Desconfiado, né, de suas lealdades,
o governador mandou prendê-lo e o despachou, né, para Portugal, onde morreu na prisão. O Inhambebe, né, valoroso guerreiro tamoio, também foi vítima, né, de uma epidemia. Não morreu lutando, né, nem foi comido pelos inimigos, né, morreu de varíola, né, como milhares de indígenas no Brasil. Então, aqui a gente pode observar, né, as questões, né, dos índios, né, ou seja, relacionado às doenças, né, trazidas pelos europeus, né, para a nossa região, que hoje é o Brasil. Então, galera do 7º ano, essa foi mais uma aula. Até a próxima.